E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos a um mergulho profundo nas águas turbulentas e fascinantes da nossa psique. Já se pegou pensando por que certas vontades te puxam, mesmo quando você tenta se fazer de forte? Não são meros caprichos, viu? São fogos que acendem sem aviso, fantasias que não pedem licença, um calor que sobe pelo corpo, como um sino tocando lá no fundo da alma. É capaz que você tenha aprendido a chamar isso de ponto fraco, a se calar, a desviar o olhar. Mas e se esse incômodo fosse, na verdade, uma seta apontando? E se o que você sente não fosse um erro de percurso, mas um chamado irrecusável? Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Eles podem mudar a forma como vocês enxergam a fé e principalmente a si mesmos. Carl Jung, um verdadeiro arqueólogo da alma humana, tinha certeza. Dentro de cada um de nós existe um território vasto, silencioso, esquecido, mas pulsando que nem coração batendo forte. Ele batizou esse pedaço de inconsciente. E lá, sob as camadas do controle da razão, da lógica e das boas intenções, vive uma força poderosa, o instinto sexual. Mas para Jung, o sexo não era só um ato, era um símbolo, a própria linguagem da alma, um espelho onde a gente se encontra, ou foge de se ver. Muita gente vive na superfície, jurando que escolhe, que decide, que sabe o que sente. Mas por trás de cada passo, tem algo invisível sussurrando, guiando, empurrando. E o desejo, esse que você tenta abafar, está justamente aí, na forma como você olha o mundo, na forma como é olhado, no que você veste, no que evita, no que quer e não consegue botar para fora. Acontece que o mundo lá fora não quer que você dê ouvidos a isso. É bem mais fácil transformar o desejo numa piada sem graça, num produto de prateleira ou num pecado mortal. Mas Jung não era de recuar. Ele desceu às profundezas desse instinto, como quem entra num templo proibido, e voltou com a seguinte revelação: o desejo não é o vilão, ele é o mensageiro. Esse desconforto que você sente não está jogando contra você. Ele está apontando onde dói, onde falta um pedaço, onde você se perdeu de si mesmo. E é por isso que a gente batizou este papo de o chamado ao despertar. A verdadeira jornada começa quando você para de correr e, finalmente, abre os ouvidos para escutar o que o desejo quer te contar. O mundo vai tentar te empurrar respostas prontas. É errado. É imoral. É fraqueza. Mas o inconsciente não fala em palavras bonitas. Ele fala em sintomas, em impulsos que te arrebatam, em silêncios que gritam. Quanto mais você ignora, mais barulho ele faz. Para Jung, o desejo reprimido apodrece. O desejo negado vira uma tempestade, uma compulsão. Mas o desejo compreendido, esse vira claridade, vira consciência. Esse é o seu primeiro grande passo. Reconhecer que existe algo maior que a sua vontade, operando ali dentro, e que esse algo não quer te destruir. Ele quer te sacudir, te acordar. Então, respira fundo, olha para dentro, porque esse chamado não apareceu por um acaso. Talvez, só talvez, seja a hora de parar de lutar contra o desejo e começar a ouvir o que ele tem para te revelar. Depois do chamado, vem o confronto. É a hora em que o herói, ou a heroína, entra num bosque escuro, daqueles onde a trilha desaparece e tudo que resta é seguir o faro, o instinto. Você vivia achando que tinha tudo sob controle, que suas decisões eram pura razão, mas agora começa a sentir. Tem algo lá dentro que age, deseja e até sabota, mesmo quando você jura que não quer. Jung dava a isso o nome de a sombra da psique. Pedaços de você que foram empurrados para o porão, para a escuridão, mas que nunca, nem por um segundo, deixaram de existir. Elas não morreram. Apenas esperam à espreita. O desejo sexual, por exemplo, não se esconde só no corpo. Ele mora nesse subterrâneo. E quando você tenta botar uma mordaça nele, ele arruma outros atalhos. Vira uma ansiedade que não passa. Vira uma compulsão que te pega de surpresa. Vira escolhas que nem você consegue explicar. Isso não é fraqueza, viu? É linguagem.
É o inconsciente batendo na porta, tentando ser escutado à força. A maioria acredita que pensa com a clareza de um cristal, mas a gente mal sabe que a maior parte da mente é sombra. Aquela decisão, que parece tão lógica, muitas vezes nasceu de uma ferida que você nunca se deu ao trabalho de curar. E o desejo, quando não é abraçado, escorre por todos os cantos, se esconde em gestos disfarçados, vira um vício que te consome, ou grita em silêncio ensurdecedor. Desde cedo, nos ensinam a desconfiar do toque, a fugir do prazer, a vigiar o próprio corpo como se ele fosse uma ameaça ambulante. Mas o que a gente reprime não evapora. Ele muda de cara, vira sombra, e passa a governar das sombras feito um fantasma. O desejo proibido se transforma numa obsessão que te persegue. O desejo ignorado vira sintoma, um recado do corpo. E o desejo julgado se transforma em pura sabotagem. Você sorri por fora, mas está em guerra consigo mesmo. Por fora tudo parece um mar de rosas. Por dentro, o inconsciente faz um alarido. Jung dizia que a libido, essa energia vital que borbulha em nós, não é só sexual. É uma força criadora. Mas quando ela é bloqueada, ela não constrói. Ela corrói, feito ferrugem. Você pode pensar, mas eu não sou movido por isso. Mas o inconsciente não pede licença. Ele age nas margens, nos sonhos que te assombram, nos tropeços que você jura que são azar. E vivemos num paradoxo de doer. Uma cultura que exibe o corpo feito vitrine, mas que pune o desejo que vem de dentro, que vende o prazer como remédio, mas condena quem se entrega ao que sente. Estamos presos entre dois abismos, o excesso sem alma e a repressão sem afeto. E nesse caos, o desejo vira ruído, não mais linguagem, não mais ponte que une, apenas uma urgência vazia. Quantos vivem assim, amarrados entre o que querem sentir e o que aprenderam a calar? Mas o desejo, mesmo todo distorcido, ainda sussurra a mesma coisa. Eu quero ser visto, não como ameaça, mas como parte de você. Porque o mundo interno não pede controle, ele pede escuta. Quando você finalmente reconhece isso, algo muda silenciosamente. Você para de guerrear com o que sente e começa a caminhar de mãos dadas com aquilo que reprimiu. Esse é o segundo passo, encarar a sombra, não para aniquilá-la, mas para entender que ela também é você. Às vezes, o que mais nos apavora, em nós mesmos não é o que mostramos, é o que escondemos. Não é o que os outros veem, é o que enterramos tão fundo que até a gente esquece que está lá. Mas o corpo não esquece, e a alma muito menos. Carl Jung chamava isso de sombra. Tudo aquilo que você nega, rejeita, censura, tudo o que te ensinaram que não podia fazer parte de quem você é. E ao contrário do que a gente pensa, a sombra não é feita só de pecados. Ela carrega também dons sufocados, afetos que nunca foram vividos, potenciais que você teve medo de usar. E talvez, acima de tudo, ela guarda o seu desejo sexual, aquele que nunca foi reconhecido. A sexualidade, mais do que qualquer outro aspecto da psique, é jogada para a escuridão. Por quê? Porque o prazer assusta. Porque o corpo provoca. Porque o desejo revela uma força que a moral não consegue domar. Desde cedo nos dizem, não toque, não sinta, não mostre. E assim a gente vai se afastando de nós mesmos, tentando ser bons, adequados, aceitáveis. Mas no fundo, ficamos partidos ao meio. Quanto mais você reprime, mais poder você dá ao que está nas sombras. A sombra se alimenta da negação. Ela cresce cada vez que você diz, isso não sou eu. O resultado é uma vida em guerra. Você deseja e se culpa, fantasia e se esconde. Busca o prazer e depois foge dele como se fosse veneno. Esse movimento entre atração e repulsa é uma prisão invisível. A mente vira um campo de batalha, o corpo um território de vergonha e o desejo um monstro que a gente mesmo inventou por medo. Mas Jung nos deixou um mapa. O que você nega te submete. O que você aceita te transforma. A sombra não precisa ser destruída. Ela precisa ser olhada. E olhar para ela é um ato radical.
É se despir diante de si mesmo. É admitir que sim, você deseja. E que isso não é crime. É humano. Quando você aceita isso, algo novo começa. A cura. A sombra deixa de ser uma ameaça e passa a ser uma bússola. Ela te mostra tudo o que foi deixado para trás na corrida por aceitação. Mas esse reencontro dói, porque nele você enxerga que muitas das suas escolhas foram apenas tentativas de fugir. Fugir do toque, do amor, da entrega. Você percebe que se relacionou por carência, não por conexão, que buscou aprovação, não autenticidade, que desejou esconder e não viver. A sombra revela os roteiros que você escreveu para si com base no medo, e ao ver isso com honestidade, algo se quebra. Mas não é você que se quebra, é a ilusão. E no lugar onde a mentira desaba, começa a se formar um novo chão, mais verdadeiro, mais inteiro. Depois que você encara a sombra, algo muda, silenciosamente. Você começa a perceber que o desejo não brota do nada. Ele nasce de uma falta, de um cantinho dentro de você que ficou esquecido. É aqui que entra o guia invisível. Aquela presença sutil que sempre esteve contigo, por dentro, e não lá, fora. Carl Jung chamava essas presenças de arquétipos, formas primordiais da psique, imagens eternas que vivem no inconsciente coletivo. E entre elas, duas moldam a ferro e fogo a forma como você ama, deseja e até sofre, a ânima e o ânimos. A anima é a imagem do feminino que reside no inconsciente do homem. O animus, a imagem do masculino no inconsciente da mulher. Mas não estamos falando de gênero biológico, viu? Estamos falando de qualidades, de forças internas que foram varridas para debaixo do tapete. Sensibilidade, firmeza, intuição, razão, acolhimento, determinação. Acontece que a sociedade nos ensina a escolher lados. Homens devem ser duros, mulheres doces. E o que acontece? Você esconde uma parte de si e começa a caçá-la do lado de fora. Você se apaixona, mas não pela pessoa que o outro é, e sim por aquilo que você perdeu em si mesmo. A projeção começa. Você vê no outro uma luz que jura ser dele, mas não se dá conta que é a sua própria luz, refletida. E isso é mágico até a mágica se esvair. Porque um dia, a imagem idealizada se estilhaça, a pessoa real aparece, com suas falhas, suas sombras, e aí você descobre que ela não é o roteiro que você escreveu. Ela também erra, também tropeça, também não sabe te salvar. E a dor? Vem a decepção, a quebra. Você se sente enganado, mas quem te enganou não foi ela. Foi a fantasia que seu inconsciente fabricou para não sentir o vazio e que agora desmorona em 1000 pedaços. Esse é o colapso da projeção. Um momento duro, mas essencial. Porque é aí que você tem a chance de recolher o que entregou sem perceber. A sua ternura, a sua força, a sua luz. Você percebe que tudo aquilo que admirou no outro já estava em você. Mas você projetou, transferiu, se entregou à ilusão do amor romântico, esse mito de que alguém virá te curar. Ninguém virá. Ninguém pode te salvar de um buraco que é interno. O outro pode até te tocar, mas nunca te preencher por completo. E é nesse ponto que o desejo se embaralha. O sexo, que poderia ser um encontro de almas, vira anestesia, vira cola para tentar manter vivo algo que já morreu. Vira uma corrida desenfreada. Você sente o corpo presente, mas a alma, essa está ausente. Quantos vivem assim, confundindo apego com amor, presença com promessa vazia, sexo com alívio momentâneo? Mas Jung foi bem claro. O desejo não é o problema. O problema é esperar que ele resolva dores que moram na alma. O amor verdadeiro não vem para tapar buracos. Ele vem para revelar onde eles estão. E o desejo, quando amadurece, muda de figura. Ele deixa de implorar e passa a oferecer. Você não se agarra mais ao outro com medo de perder. Você se entrega porque tem algo de sobra para partilhar. Mas para isso, é preciso rasgar o véu da fantasia, desistir da alma gêmea que te completa, romper com o conto de fadas, matar o mito do alguém que me completa. Porque ninguém te completa. Você já nasceu inteiro.
E só quando você reconhece isso, o desejo deixa de pedir e começa a iluminar. O que acontece com um desejo que é calado por tempo demais? Ele morre? Não, ele se contorce, se debate, se revolta. O desejo não ouvido não desaparece. Ele se transforma em angústia que te sufoca, em obsessão que te consome, em um vazio que nada preenche. A energia que poderia mover a vida vira uma pedra no caminho. Jung era categórico. A libido, essa força vital que habita cada um de nós, precisa circular. Quando bloqueada, ela busca saídas pelas frestas. E o que escapa, escapa torto. Vira compulsão, vício, relacionamentos que desmoronam, pensamentos que giram em círculos, feito um disco arranhado. Você não sabe mais o que sente, só sabe que algo te falta e tenta preencher com corpos, com promessas vazias, com distrações que duram pouco. Mas nada basta, porque o que está faltando não está fora, está dentro. Vivinho da Silva. Vivemos num paradoxo cruel, uma cultura que exibe o corpo numa vitrine de luz, mas que pune o desejo com sombras, que vende o prazer como cura universal, mas que condena quem sente como se o desejo fosse uma falha de caráter. No meio desse caos simbólico, o corpo começa a gritar, a mente entra numa espiral sem fim, e a alma, essa se cala. Você jura que tem problemas no amor, mas está diante de algo muito maior. Um desejo renegado, suplicando para ser visto, para ser abraçado, para voltar para casa. E enquanto isso não acontece, a história se repete, feito peça de teatro. Você se envolve com os mesmos tipos, cai nas mesmas armadilhas, reage como se estivesse vivendo um roteiro que não escreveu, mas que já conhece de cor. É o seu inconsciente, tentando se fazer ouvir. Ei, tem algo aqui. Mas você não escuta, segue em frente. Mais uma paixão, mais uma fuga, mais uma queda. Até que um dia, você se cansa, e nesse cansaço, uma fresta se abre. Porque a dor não é um castigo, ela é um código. Cada vício carrega uma ausência. Cada fantasia um grito silencioso. Cada relação caótica um pedido de ajuda. Mas para escutar, é preciso parar de correr. Parar de transformar o desejo em sintoma. Parar de buscar alívio instantâneo. Parar de fingir que está tudo bem porque não está, e tudo bem não estar. Esse é o ponto da travessia em que o herói não luta mais para vencer. Ele se senta no chão, no escuro, e finalmente diz: eu estou pronto para ouvir. E ali, sem máscara, sem desculpas, sem fuga, começa a cura. Não a cura que apaga o desejo, mas a que o reintegra, a que o traz de volta ao lar. Porque o desejo nunca quis te dominar. Ele quis te mostrar onde ainda dói. Quis te mostrar quem você esqueceu de ser. Depois do caos, algo começa a brotar. Não é um alívio imediato nem uma cura instantânea, mas algo bem mais raro. Consciência. Você já não quer fugir, não quer mais anestesiar, agora quer entender. Porque o desejo, aquele que te queimava, que parecia te dominar, na verdade estava tentando te guiar. Ele não queria te derrubar. Ele queria te mostrar por onde você precisava caminhar. Jung dizia que o sexo, em sua profundidade, não é um fim em si mesmo. Ele é um símbolo, uma ponte, um rito que conecta o visível ao invisível, o consciente ao inconsciente. Você começa a entender. A forma como você se relaciona diz muito sobre o que ainda falta em você. Suas escolhas mostram suas feridas, seus desejos, suas carências. E tudo isso é linguagem, tudo isso é um convite. Individuação. Jung chamava assim o processo de se tornar quem se é de verdade. Não quem te ensinaram a ser, não quem esperam que você seja, mas quem você já é, por inteiro. E nesse caminho, o desejo deixa de ser um inimigo a ser abatido. Ele se torna um farol, um guia. Sua sexualidade não precisa mais se esconder. Ela pode sair do porão e respirar. Ela pode deixar de implorar e passar a se expressar. Você já não deseja mais por carência, deseja por presença. E o corpo,
que antes era um campo de culpa, vira um templo, vira casa. Você não toca o outro para fugir de si mesmo. Você toca porque já está em si, e isso muda tudo. O sexo deixa de ser uma válvula de escape e vira comunhão. Não mais urgência, mas um gesto sagrado. Você oferece porque tem. Você se entrega porque não se perdeu. Mas essa maturidade não nasce do nada, viu? Ela exige prática, escuta, humildade. Você vai perceber ainda alguns traços do medo. Medo da intimidade, medo de não ser suficiente, medo de sentir demais. E está tudo bem. A jornada da alma não pede perfeição. Ela exige coragem. Coragem de ficar, de sentir, de se olhar com verdade. E então, o desejo volta, mas não como um peso que te arrasta. Volta como uma aliança. Você e ele, lado a lado, um reconhecendo o outro, sem guerra, sem vergonha. E nesse encontro raro entre corpo e alma, algo sagrado acontece. O prazer deixa de ser um prêmio ou um pecado. Vira pura poesia viva. Você atravessou a floresta escura, enfrentou seus demônios, escutou o que o desejo tentava te dizer. E agora, você não volta igual. O mundo pode até ser o mesmo, mas o seu olhar, esse mudou. Porque agora você já não deseja para preencher vazios, deseja para expressar quem você é. Antes, o desejo parecia um monstro. Agora, ele caminha ao seu lado como um aliado silencioso, forte, vivo. O sexo que antes te confundia, hoje te revela. Você entendeu. Não há erro em sentir. O erro está em fingir que não sente. O desejo nunca foi um problema. Foi um portal. E Jung sabia disso. Ele nos dizia que quando o desejo é integrado, ele não te domina. Ele te ilumina. Ele vira arte, presença, criação. Você não precisa mais da validação do outro, porque agora você se vê, se acolhe, se basta, e por isso transborda. Quando duas pessoas que transbordam se encontram, o sexo vira rito. Não um ritual moralista, mas simbólico. Uma troca entre dois inteiros, não dois buracos tentando se completar. O prazer não é mais um prêmio nem um vício. É a linguagem da alma. Quando o coração está presente, o corpo dança com sentido. E quando a mente se aquieta, o instinto encontra seu lugar. Mas nada disso seria possível se você não tivesse mergulhado. Você enfrentou o espelho escuro, olhou o desconforto nos olhos, tocou suas vergonhas mais profundas e, no fundo, encontrou uma centelha de verdade. Agora você sabe. O sexo não é o fim. Ele é o início, um rito, um espelho, uma ponte entre alma e carne, instinto e consciência. Você e você mesmo. E mais do que isso, essa reconciliação íntima é também um ato coletivo. Cada vez que alguém vive sua sexualidade, com verdade, dá permissão para que outros também façam o mesmo. Sua cura íntima se torna cura simbólica. Seu retorno se transforma em revolução silenciosa. Jung não falava de desejo com moralismo. Ele falava com reverência, porque ao falar de desejo, ele falava de alma, de sentido, de retorno. E agora, com os pés firmes e o coração desperto, fica uma pergunta ecoando. Qual é o verdadeiro papel do desejo na sua jornada? Talvez ele nunca tenha tentado te afastar de quem você é. Talvez ele sempre quis te levar de volta para casa. Se tudo isso te tocou de verdade, deixa aqui nos comentários. Eu estou ouvindo. Porque essa frase, simples mas carregada de vida, é um símbolo. É a afirmação de que, mesmo com medo, com dúvidas, com tropeços, você escolheu escutar a voz mais profunda. Aquela voz que te chama pelo nome, que não aponta o dedo, mas acolhe, que não exige, mas desperta, que não impõe, mas guia, a voz da sua própria alma. E antes que você se jogue de volta na loucura do mundo lá fora, faz um favorzão para mim. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos bate-papos, deixa um like nesse vídeo e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem.
É o mínimo que você pode fazer para manter esse tipo de conversa, que fala direto à alma, viva por aqui, né? Porque, sinceramente, quem mais vai te dizer essas coisas com essa clareza e profundidade? E se você for corajoso o suficiente para continuar essa jornada, tem 2 vídeos esperando por você aqui na tela. Mas vou avisar. Um deles pode virar sua mente do avesso, e o outro, bom, o outro talvez te faça enxergar alguém que você achava que conhecia muito bem, inclusive você mesmo. Escolha com cuidado. A jornada continua.